Boa noite, tudo bem? Eu sou o Vitor. Ó, com esse padzinho aqui tá parecendo o Dave Leonardo agora. Só precisa colocar a luzinha aqui de fundo, aí eu vou falar para você agora, para a câmera. Assim. Boa noite. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor. Obrigado, meu amor, pela sua oração. É como sempre, é muito bom estar aqui com vocês, poder compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, aquilo que Ele tem falado comigo, aquilo que Ele quer falar para vocês através de mim. E só que é difícil, né? Você entrar depois de um tempo de adoração, de louvor tão bom assim, tão abençoado. Deus é bom. Deus é bom. Quando Ele quer fazer, Ele vai fazer. E não adianta, não há quem segure, não há quem detenha. Esse é uma das qualidades do nosso Deus, né? Ele é poderoso e os seus planos são maiores que os nossos, né? Então a gente planeja alguma coisa, a gente pensa em fazer alguma coisa diferente, Ele vai lá, Ele quer fazer, Ele vai e faz. Então, glória a Deus. Bom, vou tentar ser breve na minha palavra aqui. Eu fiz uns cálculos quando eu estava testando ela ali, ia dar umas 2h30, brincadeira. Não vai dar tudo isso, não. Né? Fazer tipo em série, né? Vamos dividir, assim. Não vai ser assim. Na real, enquanto eu estava procurando, né? Então, enquanto eu estava estudando e meditando, buscando a revelação do Senhor para que Ele queria que eu falasse, né? Para vocês, aquilo que, antes de mais nada, que Ele queria falar para mim. E foi, como sempre, uma luta muito grande, né? Acho que não é privilégio meu, acho que de todos vocês, quando tem alguma situação assim, a gente não sabe o que falar, a gente não sabe o que fazer, a gente busca aquela revelação sobrenatural, né? Que o Senhor venha, se materialize na sua frente e fala: filho meu, eu quero que você fale assim. Não acontece assim, né? Pelo menos comigo ainda não aconteceu, né? Mas Deus sempre tem trazido alguns assuntos, alguns temas ao meu coração. Eu tomo nota, eu vou escrevendo assim, né? Pelo menos para ter a ideia, tipo um brainstorming. Vou falar sobre isso, vou estudar sobre isso, vou meditar sobre isso e tal. E eu estava dando uma olhada na minha listinha ali e não vinha nada, e eu pesquisava, aí lia um texto aqui, lia um versículo ali, assistia... Obrigado. Muito obrigado, viu? Assistia uma pregação, conversei com a Grace várias vezes e nada, né? Aí quando eu já estava desistindo, assim, eu falei: mas quer saber? Eu vou vir, vou ler o salmo que a Grace falou lá no começo, 107, e aí a gente ora todo mundo junto, de joelho aqui, já era, o culto está entregue e vamos que vamos. Aí quando eu estava desistindo, Deus fez assim e falou: é isso. E eu entendi. E eu quero compartilhar com vocês sobre isso, sobre essa dificuldade que aconteceu comigo, e vocês vão entender. Enquanto eu estava pesquisando, enquanto eu estava lendo, enquanto eu estava assistindo, foi impressionante a quantidade de distrações que vieram para mim. Era mensagem tocando, e tipo assim, não é uma mensagem que toca. E aí eu tenho o celular, aí tem um relógio, aí toca no bolso, toca no pulso, faz barulho, e aí parece que tipo aquelas mensagens assim, que quando alguém te encaminha 50 fotos, que vai, o negócio fica tremendo assim. Então foi mensagem, foi barulho de cachorro latindo, foi coceira no ombro, foi um monte de coisa, um monte de distrações. E eu não entendia que aquilo ali era distração para mim, né? E ficou muito claro, o Senhor falou isso, né? Me mostrou, falando assim: é difícil, essas distrações vão vir, mas a gente precisa voltar e colocar as coisas de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, né? E é por isso que eu decidi vir, né, e falar para vocês um pouco sobre prioridades e como isso tem mexido comigo, como isso tem afetado a minha própria vida. E antes de mais nada, que fique bem claro que pode ser que Deus não fale com nenhum de vocês, mas Ele começou a falar comigo
na hora que eu comecei a escrever isso. E o primeiro a ser edificado por essa reflexão, por essa palavra, sou eu. Porque isso serve exclusivamente, não exclusivamente, isso serve principalmente, primeiramente para mim. Eu estava falando com a Grace sobre isso, assim, como eu me senti confrontado com essa palavra. Confrontado a ponto de falar assim, não vou falar, Senhor. Não quero. Não tá legal isso aqui, eu vou falar de outra coisa. Não, vai falar assim. É importante a gente entender essas distrações, né? Eu tenho falado, eu converso constantemente com a Grace. Alguns de vocês sabem, a gente trabalha na mesma organização. Uma organização chamada Portas Abertas, né? E a Grace trabalha com trocentas áreas também, faz um monte de coisa e vira e mexe, ela fica maluca. Olha para mim assim, não, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que entregar isso aqui, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo e não vai dar tempo. Aí eu falo assim, Grace, e aí, como é que vai ser? Tem que entregar tudo para amanhã? Alguma coisa você vai ter que priorizar. A gente sempre fala, ela sabe disso, eu sempre falo para ela, vamos parar e vamos repriorizar as coisas, vamos ver o que é mais importante. Você ataca essas coisas mais importantes e o restante você vai fazendo depois. Então, essa é a parte da Grace, uma pincelada rápida, isso faz parte do meu dia a dia. Eu trabalho com tecnologia, trabalho com... não vou ficar dando detalhes, mas meu papel é mais ou menos gerenciar uma equipe de desenvolvimento, de programadores e tal. E esses caras são direcionados também, tem uma organização ali, tem a lista de coisas para fazer. E aí a gente seleciona algumas listas assim para trabalhar durante a semana. E toda semana alguma coisa muda. Alguma coisa perde a importância ou outra vem e ganha muita importância. Eu tenho que repriorizar isso, eu tenho que priorizar novamente essa lista de atividades para fazer. Então, eu poderia ficar falando aqui sobre formas de priorizar, mecanismos, ferramentas de gestão ou maneiras de como você pode lidar com isso, mas o fato é que nada disso importa, porque só existe uma prioridade na nossa vida. E essa prioridade chama-se Jesus. E ela tem que ser a base de tudo. Porque se a gente não coloca Deus, se a gente não coloca Jesus em primeiro lugar, nada disso vai fazer sentido. A gente não vai conseguir lidar com essa pressão do dia a dia. A vida é uma loucura para todo mundo. A gente sente essa pressão diariamente, essas distrações. Parece que tudo é urgente, parece que tudo é para ontem. Então, se nós não colocarmos Jesus, não colocarmos Deus em primeiro lugar, seremos alvo e presa fácil para aquilo que o mundo quer, nos afastar de Deus. E aí, buscando isso, né, novamente, essa palavra me edificou em primeiro lugar, e eu espero que edifique vocês, porque eu notei um monte de situações na minha vida onde eu era extremamente eficiente na hora de repriorizar minhas atividades, de organizar meu dia a dia para ser mais produtivo, para ser mais eficiente. E esquecia de priorizar aquele que é o primeiro, que deveria ser o primeiro. Então, tá doendo aqui, enquanto estou falando. Mas eu tenho certeza que até o final dessa palavra estaremos todos melhores dessa forma, né? Mas a palavra de Deus diz lá em Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro. E é com base nisso que eu queria falar com vocês. Eu busquei criar, na verdade, eu aproveitei uma das pregações que eu estava vendo de um pastor americano, que enquanto estava pesquisando, o YouTube me deu esse resultado, e eu assisti, gostei muito da pregação dele, e peguei um pouco da estrutura dessa palavra dele, adaptei um pouco e vou falar para vocês. Ele deu essa instrução, esse passo a passo de uma forma de nos ajudar a estruturar uma forma, na verdade, de priorizar Deus nas nossas vidas, né? Porque é muito fácil chegar e falar para você tem que colocar Deus em primeiro lugar.
é vago ao mesmo tempo, né? O Espírito pode vir trazer uma revelação para você e pode falar o que você tem que fazer, mas muitas vezes nós precisamos de algumas coisas mais concretas. Então, minha ideia nessa noite é ajudar vocês, e a me ajudar, na verdade, a traçar um plano, alguma coisa que nos ajude a priorizar e colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas antes de falar desses 3 pontos, é importante deixar claro e reforçar que o nosso Deus é um Deus de ordem. Não é um Deus que vive na bagunça, não é um Deus que faz as coisas de um jeito agora, depois faz outro a bel prazer, simplesmente porque gosta de fazer isso. Não. A própria palavra de Deus diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que volte atrás, né? Ou seja, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, aquilo que ele planejou, ele vai fazer. Então, e ele não vai fazer de qualquer jeito. E eu não estou falando aqui que ele não pode agir de formas misteriosas e malucas, assim, não é isso. Mas ele é um Deus de ordem, e se ele é um Deus de ordem, por que não usar dessa ordem para colocar ele em primeiro lugar? No livro, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, Paulo está dando uma escovada na igreja de Coríntios ali. E no versículo 33 ele fala assim: porque Deus não é de confusão e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. E mais para frente, no versículo 40, ele fala: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Ou seja, mais uma vez, nosso Deus é um Deus de ordem. Então, vamos tentar organizar um pouco as nossas rotinas para que a gente consiga colocar o Senhor em primeiro lugar. E a primeira parte e o primeiro ponto disso, que eu acho que é fundamental, colocar Deus em primeiro lugar, significa em primeiro lugar mesmo, no seu dia. Você acabou de acordar. E não é literal, tipo, abri o olho, caí de joelho e comecei a orar. Não precisa ser assim. Eu, por exemplo, eu sou um cara que demora para acordar. Né? Eu acordo tarde, quando se deixar eu acordo tarde, e eu ainda demoro um tempinho para poder começar a produzir, parece que a pegar no tranco, né? Tem a Grace, por exemplo, ela já acorda, olá Deus, olá dia, tudo bem? Não sei o que, ela já acorda pronta já para o dia, para a vida dela, né? Eu não sou assim. Mas eu tenho certeza que, se não todos aqui, a maioria, acorda, a primeira coisa que faz é pegar o telefone para ver o que está. Como que está acontecendo, as mensagens, os lembretes, aquilo que precisa ser feito e tal. Alguns por curiosidade, outros por trabalho e outros por rotina mesmo. O telefone está do lado, então você acorda o olho, vai e vê. E eu posso dizer para você que nesse momento ali você já está se distraindo. Eu estou falando aqui, se vocês toparem, seguir esses 3 pontos e colocar em prática, primeira coisa, levanta e deixa o telefone ali. Vai, escova os dentes, faz o que você tiver que fazer, volte e tenha o seu tempo devocional. Por que está doendo? Porque eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Mas para mim está muito claro que eu preciso fazer isso. Eu preciso. Eu consigo acordar e não mexer no telefone. A Grace sabe. Eu consigo acordar, vou, tomo meu banho, tomo um café. Depois de 1, 2 horas eu vou lá e pego meu telefone para ver o que está acontecendo. Porque se alguém morrer, vai chegar logo, eu vou ficar sabendo. Então, o que é importante vai chegar para mim. O resto pode esperar. Mas eu preciso fazer isso, porque eu já fiz algumas vezes durante um tempo, não de ter um tempo devocional, mas em algum momento alguém me falou assim, abrir os olhos, faz uma oração, que seja rápida. Já dedica o seu tempo ao Senhor, dedica o seu dia ao Senhor, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E fez. Eu me esqueci disso. Graças a Deus eu tenho uma mulher valorosa que me lembra, que me pega o tempo todo para a gente orar, para a gente falar de Deus e tal. E isso é um privilégio que talvez muitos de vocês não tenham, aqueles que não são casados ainda, enfim. A gente precisa fazer isso sozinho. Eu preciso fazer isso.
Mas para mim ficou muito claro, o Senhor me torceu nessa hora, falou assim, eu quero os seus primeiros minutos do seu dia. Eu não estou te pedindo o dia inteiro, me dá 20 minutinhos para a gente conversar, para a gente planejar, para mim abençoar o seu dia, para mim abençoar o seu trabalho, as suas coisas. Me dá a oportunidade de ser o primeiro do primeiro minuto, do primeiro tempo do seu dia. A gente tem depois 23 horas e 30 minutos para fazer as nossas outras coisas. Dedique-se para o primeiro, aquilo que você acabou de acordar, você está começando o seu dia, dedique ao Senhor. Isso vai te aproximar, isso vai fazer com que você esteja cada vez mais firme e coloque o Senhor em primeiro lugar, que você consiga priorizar Ele. No Salmo 63, logo no primeiro versículo, a palavra de Deus fala assim: ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Novamente, se deixar eu durmo e vou embora. Mas eu tenho conversado com a Grace, e a Grace, ela sempre tem falado assim: Vitor, você precisa acordar mais cedo. Seu dia vai ser mais produtivo se você acordar mais cedo. Vai ser bom, você vai ter tempo para fazer um monte de coisa e tal, não sei o quê. Amor, mas eu vou acordar mais cedo para ter meu tempo devocional com o Senhor, para que meu dia seja mais produtivo e Ele esteja em primeiro lugar. Porque Jesus levantava cedo, velho, para orar. Por que eu não posso? Eu posso, sim. Eu fico mó feliz, eu quero dar graças pela vida do Dani aqui, porque eu vejo, muitas vezes ele compartilha num grupo com a gente, a animação dele. Ele acorda de manhã, ele faz o devocional dele, toma um cafezinho gourmet dele ali. Pô, que legal, cara, ele está entregando o dia dele. Dani, quando você faz isso, o seu dia não corre tudo bem, as possibilidades que o Senhor faça coisas inacreditáveis não aumentam dramaticamente. O Dani está crescendo, sabe? Ele está dedicando para Deus, ele está colocando Deus em primeiro lugar. E Deus está fazendo, e Ele está respondendo. É nítido, gente, isso não tem como dar errado. E é que eu estava falando, né, que Jesus acorda cedo, né, porque lá no texto de Marcos 1,35 fala assim: e levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi em um lugar deserto e ali orava. Ou seja, tenta acordar mais cedo, igual eu vou tentar. A gente pode depois lançar um desafio aqui. Tente acordar mais cedo, tenha o seu tempo devocional com o Senhor, dedique o seu dia para Ele. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. E vamos ver o que vai acontecer com a gente. Amém? Número 2. Nós falamos do dia, agora da semana, né? Tenha sua busca semanal com o Senhor também. Só que dessa vez a gente estava falando no íntimo, no teu quarto, sozinho na tua casa. Agora aqui eu estou te convidando a participar de um tempo em comunhão, em algum lugar. De preferência na igreja, mas não precisa ser na igreja. Tenha um tempo de comunhão. Busque a Deus com outras pessoas, juntos. Porque isso vai ser difícil para você. Eu sei, é difícil para a gente vir na igreja. Muitas vezes a gente está cansado, às vezes a gente quer descansar, quer fazer outras coisas. Mas pense, esse sacrifício, novamente, a vida é uma correria, a gente tem um monte de convite para fazer um monte de coisa o tempo todo. Principalmente final de semana. Estava conversando outro dia com a Nath, com o Pedro aqui. Quantos e quantos convites, quantas coisas a Nath deixa de passar tempo com o Miguel, com a sua família, para vir na igreja e tal. É difícil. Mas é justamente por ser difícil que isso demonstra que você está colocando Deus em primeiro lugar, ante as outras coisas. Sabe? Se esforce para estar junto.
primeiro, para você, como exercício para que você coloque Deus em primeiro lugar, que Ele seja uma prioridade na sua vida. Em segundo, porque, cara, é mandamento, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar em família, em comunhão. A gente, já falamos várias vezes sobre isso, sobre estarmos isolados, sobre a facilidade que nós temos de nos isolar. A gente está perdendo, nós estamos ficando bons, né, nós estamos ficando ruins, na verdade, desculpa. Nós estamos ficando ruins em criar comunhão com as pessoas. A gente parece que a gente não está se importando com o outro, a gente fica sozinho. E é mandamento. Vai na igreja, vai numa célula, procura um grupo de oração, procura uma igreja, mas esteja com as pessoas, esteja junto, porque isso é mandamento. Em no livro de Salmos 122, versículo 1, começa assim: alegrei-me com os que disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei ao ir na casa do Senhor. Nem sempre você quer ir, nem sempre você quer vir, mas é aqui, vocês precisam estar. É um dia por semana, pelo menos, assim, sabe? Venha na igreja, esteja junto, esteja em comunhão. No livro de Hebreus, no capítulo 10, fala o seguinte: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente precisa estar junto, a gente precisa estar em comunhão. E quando você decide estar em comunhão, você está colocando Deus em primeiro lugar na sua vida, porque você está abrindo mão de outras coisas que você poderia fazer. E por último, antes disso, né? Esse autor, esse pastor, ele fez um paralelo que eu achei fantástico. Ele fala assim, vocês já devem ter ouvido, inclusive, falar nisso, né? Que a igreja é o lugar onde nós nos alimentamos, né? Onde nós recebemos um alimento. E aí ele pega e fala assim, você se pergunta diariamente se você vai comer? Tipo, um almoço. Você pergunta, você se questiona assim, putz, será que eu vou comer hoje? Quem está fazendo regime talvez pergunte, né? Mas normalmente a gente vai e come. É inquestionável. E ele pega e ele fala justamente sobre isso. Ele fala assim, cara, na minha casa é normal. Tipo, a gente vai na igreja. Porque ele faz essa comparação, né? Para mim é exatamente a mesma coisa. Se eu não fico pensando em certas coisas que são rotineiras para mim, certamente ir na igreja é algo rotineiro para mim e eu não me questiono. Então, ele simplesmente vai. Eu achei interessante esse paralelo que ele fez. E o terceiro ponto, nessa forma, nessa maneira que nós temos condições de nos preparar melhor para colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós falamos do dia, né? Colocar Deus em primeiro lugar no seu dia, colocar Deus em primeiro lugar na sua semana, colocar Deus em primeiro lugar no seu mês, através de dízimos e ofertas. E por que eu estou falando isso? Novamente, isso serve muito para mim, tá? Eu ainda vivo em alguns momentos eu ainda fico meio balançado com relação a isso, principalmente com os dízimos, assim. Não que eu não acredite, não é isso. É difícil para mim, materialista, sabe? É difícil para mim abrir mão e falar, tá aqui, Senhor, isso é teu. Eu faço por obediência, mas é difícil para mim. E a palavra de Deus fala que isso tem que ser feito com alegria. Então, por que eu quis falar isso? Porque o dinheiro, ele mexe com a gente. É onde pega. É aquela que a gente estava conversando outro dia com o Dani, a passagem do jovem rico, que Jesus fala para ele abrir mão de tudo que ele tem. É difícil, cara. O dinheiro, ele está dentro da gente. E isso, e você abrir mão e você ser generoso, entre aspas, mas na verdade você colocar Deus em primeiro lugar com relação à grana, ao dinheiro, é difícil.
Então, da mesma forma que quando a gente abre mão daquilo de convites para fazer outras coisas, para ir em outros lugares além da igreja, quando você reconhece e quando você pratica e dá com alegria o seu dízimo, as suas ofertas, você está colocando Deus em primeiro lugar. Porque você já não é mais refém da grana, do dinheiro. E a gente tem tantos e tantos casos aqui onde nós vimos pessoas semeando no reino, semeando, dando com alegria e o Senhor respondendo. Então, essa parte de dízimos e ofertas é muito importante nesse processo para que você coloque Deus em primeiro lugar. Seja fiel nisso. Na segunda carta de Coríntios, no capítulo 9, no versículo 7, Paulo fala o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Só que lá no Antigo Testamento tem o mandamento. No livro de Levíticos, né, no capítulo 27, fala assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados a Ele. Algumas traduções falam que isso é santo, que é sagrado. Esse dízimo é sagrado, porque é para Deus, é separado para Ele. Então, quando nós abrimos mão daquilo que nos detém ou daquilo que nos domina muitas vezes, nós estamos exercitando essa decisão de colocar o Senhor em primeiro lugar, de que Ele seja a prioridade nas nossas vidas. E aí, um outro ponto, e isso eu acho que vai de muito, pode ser um quarto ponto ou um bônus, porque pensando sobre essas coisas, né, eu refleti e falei assim: mas Senhor, e se a gente tentar seguir isso, mas mesmo assim nada mudar dentro do nosso coração, né? Então, imediatamente na minha cabeça veio a questão do jejum e a importância do jejum nesse processo também. Não sei se está claro para todos, né? A igreja sempre convida nós a participarmos de jejum. Nós já falamos sobre jejum em alguns momentos, mas eu quero só reforçar a importância do jejum. O jejum, ele vem para enfraquecer a carne. Quando a gente abre mão de algo, principalmente de um alimento, nós estamos enfraquecendo a nossa carne. Nós estamos tomando controle, deixando que o Espírito tome controle novamente do nosso ser. E esse pastor, ele falou algo muito interessante também, que eu quis trazer aqui, né? Ele fala assim: o que você alimenta, cresce. E aquilo que cresce, em algum momento vai te dominar. Logo, se você alimenta os desejos da tua carne, isso é bíblico, depois eu vou ler aqui. Se você alimenta os desejos da tua carne, aquilo que a tua carne pede, você entrega, o que vai acontecer? Você vai ser dominado pela carne. Agora, se você renuncia à carne, se você renuncia o teu corpo, e você alimenta o Espírito através da tua busca, através do exercício de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, o Espírito vai crescer, e logo quem vai te conduzir vai ser Ele. Aí a carne já não vai ter mais força na tua vida, você vai viver pelo Espírito, e esse é o convite, para que nós possamos viver pelo Espírito, para que nós possamos viver de acordo com a vontade do Pai. No livro de Gálatas, capítulo 5, nos versículos 16 e 17, fala o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Ou seja, Paulo está falando aqui que a carne e o Espírito, eles estão em constante luta.
E se nós não tomarmos controle, ou se o Espírito não tomar controle da nossa carne, vai ser praticamente impossível a gente colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque as distrações vão vir, a gente vai abaixar a guarda e vai voltar tudo atrás, tudo do mesmo jeito que era antes. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de ilustrar para vocês, de dar de repente uma estratégia para que vocês possam colocar o Senhor em primeiro lugar na vida de vocês. E que eu possa colocar o Senhor em primeiro lugar em absolutamente tudo na minha vida. Isso serve para mim. Eu vou colocar em prática isso, eu vou tentar colocar em prática. E se Deus quiser, eu vou conseguir colocar em prática isso. Mas, ao mesmo tempo, eu queria também lembrar vocês de que a gente está falando aqui de prioridades, colocar o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas muitas vezes, e para mim, eu tinha me esquecido, e o Senhor me mostrou isso enquanto estava preparando essa palavra. A gente pode pensar e tentar e botar esse plano em prática para ajustar nossa prioridade com o nosso relacionamento com o Senhor. Mas saiba que Deus não precisa disso, porque, como eu disse, Ele é a prioridade. Mesmo que eu não coloque Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele continua sendo prioridade. Ele já era prioridade antes da gente nascer, antes da gente existir. Ele já era prioridade antes da criação. Ele sempre foi e sempre vai ser prioridade. Quem perde somos nós quando nós não colocamos Ele em primeiro lugar. O Senhor não precisa da nossa prioridade. Nós que precisamos que Ele seja prioridade nas nossas vidas. Nós que precisamos que Ele venha em primeiro lugar. Independente daquilo que a gente faz ou daquilo que a gente pense. Ele tem que vir em primeiro lugar, porque só Ele é santo, só Ele é perfeito e só Ele é digno de tudo. Não são as atividades da Grace, não são as atividades do meu time de desenvolvimento, não são as tarefas da faculdade de vocês, não são os trabalhos que cada um de vocês tem, que são prioridade nas suas vidas e não pode nunca ser. Jesus tem que ser a prioridade na sua vida. Porque só a partir daí que vocês e que eu vamos experimentar esse real relacionamento com o Senhor. Amém? Então é isso que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Só isso. Se vocês quiserem voltar, meus queridos levitas. Enquanto a banda se prepara aqui para a gente encerrar o nosso culto, eu não poderia deixar passar esse tempo, essa palavra em branco, né? Sem nos desafiar a tomar uma decisão e a viver por ela. Novamente para alguns, pela primeira vez para outros, mas que esse seja um exercício constante nas nossas vidas. Eu não estou falando que quando a gente não coloca Deus em primeiro lugar, vai vir uma maldição sobre a tua vida e você vai morrer de câncer. Não estou falando isso. Mas eu posso te afirmar novamente por experiência própria. O que eu tenho para compartilhar é o meu testemunho. Eu posso dizer o quanto a minha vida mudou nos momentos em que eu decidi colocar o Senhor em primeiro lugar. E essa prioridade, colocar o Senhor em primeiro lugar, ela vem com atitudes, mas ela vem em primeiro lugar com um coração contrito, decidido a entregar aquilo que nós somos para Ele.
E os resultados, eles são claros. Para mim, eles são claros. Eu sou resultado disso. A Grace é resultado disso. Nosso casamento é resultado disso. E eu tenho falado com alguns. E eu acho que inclusive já falei aqui e eu vou falar de novo. Na mesma medida que você coloca o Senhor em primeiro lugar, Ele vai abençoar a sua vida. E Ele vai te responder. Na mesma medida. Se você coloca Ele em primeiro lugar um pouco, Ele vai responder um pouco. Se você coloca Ele em primeiro lugar em muito, Ele vai te responder em muito. Agora, se você coloca Ele em primeiro lugar em tudo, meu irmão, não tem palavras para descrever aquilo que você vai experimentar. Não tem. Não tem. E eu não sei vocês, mas eu quero experimentar isso. Essa plenitude, um relacionamento que vive no seu ápice com o Senhor. Eu quero experimentar isso. Eu acho que eu cheguei perto, mas eu não consegui. Eu quero mais. Então, se você quer isso também, se você quer chegar mais fundo, deck. Se você quer ir em águas mais profundas, se você quer entregar tudo, se você quer colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, em tudo, absolutamente tudo, eu quero convidar você a ficar de pé. A gente vai adorar o Senhor, mas enquanto isso, eu quero orar. Mas antes disso, antes da gente orar para que o Senhor possa trazer que o Senhor possa nos fortalecer, eu falei ali que alguns estão acostumados já com isso, alguns vão fazer isso novamente, outros pela primeira vez. Então eu não poderia deixar de fazer um convite. Se existe alguém aqui que nunca decidiu entregar a sua vida a Deus, antes, em primeiro lugar, de reconhecer Ele como o único Salvador da sua vida, e gostaria de fazer isso nessa noite, eu quero convidar você a vir aqui na frente para a gente orar por você. Essa é uma decisão que todos nós aqui, ou a maioria de nós já tomamos em algum momento. Esse é o primeiro passo. Eu diria que essa é a primeira prioridade que você pode dar para Ele. Reconhecer que a tua vida pertence a Ele. E não a você e não ao mundo. Então, se você quer fazer essa decisão, se você quer reconhecer publicamente, a palavra de Deus diz isso. Se você quer reconhecer publicamente que Jesus é seu único, fiel e suficiente Salvador, venha aqui para que a gente possa orar por você. Amém. Oportunidades não irão faltar. Só que vai ser mais comum do que você imagina. Então, se o Espírito ainda não te convencer, Ele vai te convencer em algum momento. Agora, vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar e pedir para que o Senhor possa nos dar a estratégia para nos fortalecer e que nós possamos colocar Ele em primeiro lugar nas nossas vidas. Pai, eu quero nessa noite, antes de mais nada, agradecer, Senhor. Agradecer pelo ensinamento que o Senhor trouxe na minha vida. Agradecer por mais uma dose da Tua sabedoria, Senhor, dos Teus planos. Agradecer porque essa palavra, antes de mais nada, me confrontou, Senhor. Me desafiou, Pai, a dar mais, a fazer diferente, a buscar mais ainda o Teu reino, os Teus planos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos convida, o Senhor nos mostra diferentes estratégias para Te alcançar, Senhor,
para Te entregar a nossa vida, as nossas vidas cada vez mais. Senhor, nós queremos pedir perdão por todas as prioridades, Senhor, que entraram na Sua frente durante o nosso caminhar, durante a nossa vida, Senhor, nas nossas rotinas, Pai. Perdão, Senhor, quando colocamos o trabalho em primeiro lugar, Senhor. Senhor, nos perdoa quando colocamos o dinheiro em primeiro lugar, Pai. Senhor, nos perdoa quando colocamos o celular, o smartphone, Senhor, em primeiro lugar, redes sociais em primeiro lugar, distrações em primeiro lugar. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, porque nós somos fracos. Somos pecadores fracos, Pai. Miseráveis, Senhor. Que não somos dignos do Teu sacrifício, Pai, nem do Teu amor. Mas mesmo assim o Senhor entregou Teu único Filho para morrer por nós. Então nesse momento, Senhor, nós queremos fazer uma nova promessa a Ti, Senhor. Eu falo por mim. Se você quer fazer essa promessa também, coloca a mão no teu coração e repete comigo assim: Senhor, eu quero aqui, Senhor, assumir um novo compromisso contigo, de colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida, desde o primeiro minuto do meu dia até o meu último dia de vida. Que o Senhor seja o motivo que eu me levanto, que o Senhor seja o motivo que eu me deito, que o Senhor seja o motivo porque eu trabalho, que o Senhor seja o motivo porque eu sirvo. Pai, que o Senhor seja a única prioridade na minha vida. Que não haja mais nenhuma outra prioridade além de Ti, Senhor. E que a partir dessa decisão nós possamos experimentar algo novo, jamais vivido, Senhor, em nós. E que o Senhor possa nos usar poderosamente da forma que o Senhor quiser, Pai. Porque nós estamos aqui para Te alegrar, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Nós estamos aqui para Te servir, Pai. Porque Tu és bom, Tu és grande, Tu és santo, Tu és misericordioso, Pai. Tu és perfeito, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor. Em nome de Jesus.